O próximo passo é descobrir a lei dessa função para poder a gente construir a nossa integral que calcula a área. Aí como é que você faz para descobrir a lei? De início você pode não ter ideia nenhuma, mas aí lembrar que circunferência, quando eu tenho eixos, que a gente chama de referencial, eu tenho equação. Então, gás, circunferência tem equação. Qual é a equação de uma circunferência? A equação de uma circunferência é x² mais y² igual ao raio ao quadrado. E se você tiver na dúvida, é relativamente simples de enxergar. Você pega um ponto aleatório, a gente pega no primeiro quadrante só por conveniência, mas funciona nos outros. Esse ponto aleatório ele tem um x aqui, ele tem um y aqui. Pois bem, a equação, gás, de circunferência é uma equação que estabelece uma relação entre o x e o y, ou seja, a abscissa e a ordenada de cada ponto em cima da circunferência. Cada ponto em cima da circunferência. Só que quando você pega um ponto em cima da circunferência, você naturalmente tem o que aqui, ó? Naturalmente você tem um triângulo retângulo. E por você ter um triângulo retângulo, você tem de cara teorema de Pitágoras, também chamado de Pitágoras, na verdade é Pitágoras. O que o teorema de Pitágoras diz? Que o raio, a hipotenusa ao quadrado, que é o raio, tá aqui ó, quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então tá aqui soma, e perceba que aqui são os quadrados dos catetos. Quadrados dos catetos, porque esse cateto mede y, que mede isso, que é y. Esse cateto mede essa distância, que é x. Então, a equação da circunferência nada mais é do que o teorema de Pitágoras, como a gente acabou de ver. Por isso que você tem essa equação. E aí, o que é a lei da função? A lei da função é uma lei para a ordenada, que a gente chamou de y. É uma lei para o y, e como função de x. Como função de x. Então, para você, a partir dessa equação, você consegue achar o y como função de x. De que maneira? Isolando. Você passa, primeiramente, a gente vai fazer embaixo, Você passa esse x² para o outro lado, e aí você vai ter y² igual a raio ao quadrado menos x². Passou o x. Agora, você consegue isolar o y através de retirar esse quadrado, e ele vai para o outro lado como mais ou menos raiz. E pronto. Aqui, gás, a gente tem a gente tem as nossas, de novo, é porque eu botei essa coisa em cima. A gente tem as nossas leis para a nossa função da circunferência. E observe que você teve dois valores, é um com mais e um com menos. Por que isso? Porque você tem uma parte de cima e uma parte de baixo. Toda parte de cima obedece a regra. Observe toda a parte de cima, o y é positivo, então eu pego a parte positiva aqui. Obedece a regra y igual a raiz de raio ao quadrado menos x². Já toda a parte de baixo, o y é negativo, então eu utilizo esse menos. E aí eu tenho isso aqui, ó. Então, guys, o que nós temos? Nós acabamos de ver que a circunferência ela é dividida em duas curvas, que são gráficos de funções. A parte de cima é gráfico dessa função e a parte de baixo é gráfico dessa função. E quem nos disse isso foi essa conta, que veio da equação da circunferência, que veio do teorema de Pitágoras. Então, o teorema de Pitágoras está entrando aqui pesadamente para nós termos essa conclusão. Então, finalmente eu tenho a minha função, a minha lei, e agora eu posso montar
conseguir montar a minha integral que dá a área da nossa região amarela que a gente está procurando. Ok? Thanks.